Padre DJ Zeton. Galera, hoje aqui no Acredite é a batalha dos DJs. Ô padrão, seguinte. Diga. Eu tinha feito uma pergunta para o senhor, antes do intervalo, que era esse relacionamento, né? O senhor é um padre, se preparou para isso, estudou para isso, foi ordenado para isso. E, de repente, Deus lhe mostra esse ministério diretamente ligado à juventude. Como é que tem sido isso para o senhor, essa relação bacana, né, de evangelização? Falou em música, falou em alegria, falou em músicas dessa forma, mais alegria ainda. Exatamente. É uma relação muito boa, é uma relação muito paterna e filial. Aprendo muito, né? Ter eles assim, sempre me perguntando, me pedindo. Teve uma época que eles mandavam, padre, me dá uma bênção de envio, eu vou fazer missão em tal lugar. Aí eu mandava uma bênção de envio, rezava por eles. Os jovens, eles têm isso. Eu sou um padre totalmente igreja. Eu tenho minha paróquia, celebro missa, totalmente litúrgico, pregação, sou muito assíduo na pregação, tenho formação além disso, né? Além da filosofia, da teologia, especializações, né, em filosofia, em teologia, em psicanálise, né? Então a gente tem todo um artefato, né? Eu tendo confissão, faço direção espiritual de um monte de gente, vou no hospital da unção, vou em cemitério fazer exéquias, né? E tenho esse artefato com o jovem. Hoje é uma preocupação muito grande, por quê? Tem pessoas que ficam falando assim, para que fazer isso? Isso é coisa do demônio. E é mesmo, coisa do demônio. E para saber, quando eu descobri minha vocação lá atrás, uma irmãzinha do Carmelo, irmãzinha descalça, vive dentro do Carmelo, ela virou para mim e falou assim, meu apelido era Toninho do Barulho, porque eu era da música, da paróquia. Toninho do Barulho? É. Ela falou assim, você vai ser um grande padre, mas você vai usar as armas do demônio para evangelizar. Quando eu me vi na primeira balada santa, eu entendi. Bacana demais. DJ JP da Imaculada. O que você vai tocar pra gente? Confiança, minha última canção aí. É? Vai vir coisa nova aí, tem muitas novidades, singles novos chegando. Mas essa música é sua? Minha. É? Tem um detalhe, autoral. os dois são produtores. Aí, ó. Olha aí onde a gente Já tem mais chega. essa ainda. Então, essa é uma música sua mesmo. Música minha autoral, junto com meu parceiro Reginaldo Moraes, cantor sertanejo católico. E aí a gente fez uma pegada diferente aí. Que legal. Um eletronejo. Simbora. Essa é autoral, JP da Imaculada. Agora é o seguinte, aqui o Lucas Ninja, ele tem uma do Padre Léo, como é que é o negócio aí? Lembra que eu lancei lá com você na live, nas Fazenda Esperança? Eita Ele vida. que fez. Aquela música? Aquela música lá,
Vamos recordar? Recorda aí. Vamos lá. Mas peraí, É um rap. É um rap? É um trap. É um trap? Conta Isso. toda uma história de Padre Léo. Essa eu nunca lindíssimo. escutei, mas é um trap. O trap é uma vertente do rap. É como se fosse uma versão americana. É uma tendência de mercado que a gente tá hoje. A gente tem que aprender uma coisa nova todo dia. Hoje eu estou aprendendo que o trap... Então vamos lá. É do Padre Léo, nosso querido Padre Léo. Sim, nosso uma querido homenagem Padre a Léo. ele. Isso. Então bora, vamos lá. Essa eu quero ouvir. Essa eu quero... Gabriel Lourenço aí, moro? Vai segurando. Léo, yeah, ok. 9 de outubro de 61, nascia uma bomba atômica, no pecado fez boom. Sua mãe era Maria e o seu pai Joaquim Pereira. Estado Minas Gerais, cidade Delfim Moreira. Uma infância muito simples, nono filho da família, mas ele nem imaginava o que Deus lhe prometia. Viciado em maconha, juventude perturbada, radical contra o governo, era tudo que lutava. Em um show muito chapado, se encontrou com o divino. Ao se verem franciscano, no momento tinha entendido que por Deus foi separado, nomeado e escolhido, sacerdote da nação, de um povo prometido, convertido. Deixou a namorada, entrou no seminário, uma vida consagrada, pastoral com os dependentes, e ali se dedicava. Além de buscar na rua, ele trazia pra sua casa. Padre Léo, é o Padre Léo, som desse vídeo. É o Padre Léo, Aí, Padre Léo, o senhor no céu, hein? O senhor virou rap. Trap. Servo de Deus Que com legal. trap aqui pra nós. Agora que eu me lembrei, porque numa live que nós fizemos lá na na- Fazenda da Esperança, o padre rodou essa música pra gente, que bacana. Parabéns. O pessoal da Betânia já sabe disso ou não? Duga, foi muito interessante. Eu tive muita preocupação com essa música, né? Ah. Foi assim que o Padre Léo passou pelo processo de servo de Deus, né? Eu peguei essa música, mandei para um teólogo, um amigo meu que também ajuda na causa de santos, para ver se tinha alguma coisa herética que poderia prejudicar a vida do Padre Léo. Ele falou que não tinha nada. Aí eu falei, não, beleza, a gente vai mandar a música para frente. Passei para Betânia, eles amaram. Esses dias eu recebi uma mensagem do recanto deles, né? De Santa Catarina, quero mandar um abraço pro pessoal lá, ouvindo a música. Que legal. Aí, É, Padre maravilhoso. Vicente. E todos os padres lá de Betânia. Padre Wellington também. Padre? Wellington. Padre Wellington. Essa galera aí da Betânia que eu sou apaixonado. A primeira vez que o Padre Léo apareceu na TV Canção Nova, ainda naquela época, foi no programa Resgate Já, quando eu fui lá em São João, né, em Santa Catarina, e estava ainda fazendo a terraplanagem ainda. O Padre Léo começando a Betânia. Então a gente pegou. Foram anos muito ricos para nós, da presença do Padre Léo com a gente. Roda a mão um pouquinho, vai lá. Maravilhoso. Olha só, agora só. Aí, Padre Léo! Muito legal. Parabéns. Gente, seguinte, ó, a gente vai voltar com eles daqui a pouquinho. Hoje nós estamos fazendo um programa especial sobre a Batalha dos DJs. Mas agora, vem para cá o nosso querido professor Felipe, se prepara aí, porque hoje eu quero dizer para você uma coisa, que toda a minha caminhada é pautada sobre a palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço carinhoso a todos da editora Ave Maria. Né? Você sabia que a editora Ave Maria está há mais de 120 anos aqui no Brasil? Mais de 120 anos. E que a primeira Bíblia, tá bom, traduzida aqui no Brasil para o português aqui do Brasil, né? Já tínhamos a Bíblia traduzida em inglês, né? Em alemão e tudo mais, né? No latim e tudo mais. Mas a primeira vez que uma Bíblia foi traduzida no português, para nós aqui no Brasil, foi há mais ou menos 62 anos atrás. E quem fez isso foi a editora Ave Maria. Então, como um profundo admirador, né, da evangelização, eu admiro as pessoas que evangelizam. E eu admiro, né, a editora Ave Maria. Então, vale a pena esse registro. E eu
tive esse amor, quem plantou esse amor pela Bíblia no meu coração foi o Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. E lá em 1983, eu tive a minha primeira Bíblia, que era de zíper, capinha marrom, e desde então, desde 1983, eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus e procuro lê-la diariamente. Nem sempre é possível. Viagens, às vezes noites sem dormir, dias com muito cansaço, mas na sua grandíssima maioria, todos os dias, a gente procura ler a palavra de Deus. E graças a Deus o meu filho, ele se manifestou, né? Ele quis estudar História, fez faculdade de História, depois fez faculdade de Teologia, e hoje é um grande estudante, né? Estudioso, melhor dizendo, da palavra de Deus. E é ele que prepara para nós o Café Bolinho Teologia. Então, vem para cá o som dessa banda para falar para nós sobre hoje preparar o caminho do Senhor. Que tema maravilhoso. Vem para cá, @Prof. Felipe Santos. E hoje tem padre, hein? Tem que caprichar. Beleza. E aí, tudo bom? E hoje tem padre, tem que Não, caprichar. eu vi, sempre que tem, dá um frio na barriga, né? Porque Vai lá, cumprimenta os padres. cumprimentar a galera. E Gente, vamos servir sejam café para todo mundo aqui, hein? Vamos tomar um cafezinho, gente? Olha, quem fez o café hoje, galera? O Paulinho. Paulinho da Maravilhoso, recepção? Paulinho. Paulinho, ó, você é o cara, meu. Muito bom. Mas- Bom, vamos fazer o café bolinho. Então, essa foi boa, foi muito boa. Gente, preparar o caminho do Senhor. Fala, professor. Eu acho legal você ter começado a falar da editora Ave Maria, que hoje nós usamos, né, a edição de estudos, e eu gosto sempre de falar para o pessoal, né, recomendar essa Bíblia, porque ela tem uma diagramação muito boa e o texto precisa falar com o leitor, né? Então essas ferramentas são muito bacanas, né, e facilitam que a gente entenda melhor o que é que Deus fez lá atrás e o que é que Deus continua a fazer hoje. Então, é bem legal. E fica um desafio aí para a galera. Eu duvido vocês acharem uma Bíblia mais bonita do que a edição de aniversário de 60 anos da editora verdade. Ave Maria. E eu É tenho. a mais bonita. Você vai procurar, não vai achar, não adianta. Verdade, é verdade. Gente, ó, uma salva de palmas aqui para a editora Ave Maria. Vamos aplaudir, editor. Uma salva de palmas, porque ter a Bíblia na mão é muito legal, gente. Bacana. E aí, tema de Mas olha hoje? só, preparar o caminho do Senhor. E achei legal também se fazer referência ao Monsenhor, porque essa frase me vem, né, ainda a voz dele cantando a música. Preparai o caminho. E Preparai o caminho do Senhor. assim mesmo. É a voz que evangelizou o Brasil e o Nossa, mundo. é fantástico. E é interessante o seguinte, esse preparo do caminho, nós temos esse registro lá atrás, né? Quando nós vemos ali no Evangelho de Mateus, nós vemos uma amarração muito bonita, né, de uma ligação do Antigo, que nós hoje chamamos, né, Antigo Testamento, com o Novo Testamento. Nós temos as heranças de uma civilização que ela não é desprezada por Deus, né, ela só vai expandir. A igreja nos ensina, né, desde o início ali, não jogar fora, né, toda essa bagagem cultural maravilhosa, né? E nós vemos ali com João Batista, neste contexto de dominação romana. Acho bacana, sempre o Felipe traz para nós aqui, tudo que está em vermelho, gente, é o domínio romano na época de Jesus. Então, tudo isso, olha aqui está a Itália, né, aqui está Portugal, né, mais para cima aqui do ladinho está a Espanha, e você vai, Inglaterra e tudo mais, né? Você vai vendo aqui, tudo isso que está em vermelho foi domínio do Império Romano. Então, não era pouca coisa. Não, era bastante coisa. E aqui eu gosto de, às vezes, marcar algumas cidades importantes, né? Aqui Roma, porque é o coração do Império Romano. Nós já começamos o Novo Testamento mostrando a autoridade de Roma, depois que os babilônios dominaram a região de Israel, depois que os gregos dominaram a região de Israel, né, o povo da Síria, os egípcios lá atrás, enfim, chegou a vez do Império Romano dominar, e aqui nós temos o coração deste império. Para onde iam todas as vias, de onde saíam todos os documentos oficiais,
as lideranças eram preparadas ali, saíam dali. Então, o coração, o cérebro, a alma desse império estava ali. Gosto de marcar também a cidade de Tarso, porque um dos personagens da história que eu acho mais incrível é Paulo, porque ele, posterior, né, ali aos evangelhos, ele vai começar a expansão dessa nova civilização, dessa nova visão de fé, dessa nova visão de salvação, de certo e errado, de como, né, o novo povo escolhido, né, deve se comportar, deve responder, né, às novas questões do mundo. E gosto também de marcar Corinto, né, porque é ali que ele vai escrever aos Tessalonicenses. Então nós temos o primeiro escrito, né, do Novo Testamento, ou seja, um documento oficial, né, da primeira nova etapa da história da humanidade. E é interessante que é neste contexto aqui que nós vamos ver ali o encontro de Maria, né, Isabel, e nós temos ali digamos assim, o Senhor que vai chegar, o Messias, né, e o último, digamos assim, da linhagem dos profetas. Pode passar o desenho? Próximo desenho. Essa é a minha versão de João Batista. E aí é interessante o quê? Ele vai atuar assim como Jesus não vai, né? Muitas vezes vão chamá-lo de filho de Davi, ou seja, o rei por direito, o verdadeiro herdeiro, né? Um título que causaria muitos problemas ali, porque se ele é o filho de Davi, então significa que a autoridade está sobre ele, não sobre o rei que o César colocou ali, que, né, era Herodes. Lembrando que Herodes não era de linhagem judaica, né? Ele era, inclusive, da Idumeia. Da Idumeia. Então, ele não tinha direito de ser rei. Então, era um rei meio que ilegítimo, assim, né? Cambalacho. E aí, o que acontece? Nós também temos, né, João Batista que não está ensinando lá no templo de Jerusalém, né? Ele não, digamos assim, ele não é da realeza também, ele não está ali entre a casta mais influente, e nós vivemos também naquele momento, né, uma crise. Por quê? Muitas pessoas esperavam um Messias diferente, muitas pessoas esperavam um Messias muitas vezes guerrilheiro, muitas pessoas pensavam, né, que o Messias seria um líder político, e que a salvação, né, é interessante que ali no Evangelho fala, né, que José é avisado, né, para cuidar do menino, aceitar tudo que está acontecendo ali, porque está chegando o rei que vai salvar o povo dos seus pecados. Então não é uma libertação política, a igreja já vai ensinando isso aos recém-convertidos. E aqui, essas pessoas, naquele contexto complicado, né, de domínio, de altos impostos, de verem, terem uma coleção na sua história, né, de derrotas. Então eles pensavam o quê? O que é que vai ser a libertação do nosso povo? Vai ser a expulsão dos romanos, vai ser restaurar a glória, né, ou do tempo da monarquia, ou do tempo das tribos, né? Nós vamos limpar todo esse resquício de idolatria, nós vamos voltar ali a celebrar, né, tudo que comemorávamos lá atrás, como se fosse uma volta a uma civilização mais pura, né, uma fé mais pura. E o preparo, né, preparar o caminho do Senhor, é completamente diferente de tudo aquilo que as pessoas pensavam. Então é legal que ele é chamado, né, a voz que clama, né, do deserto. Então é bonito que o quê? Nós já vemos que o deserto, ele tem uma função muito importante nas narrativas da história do povo hebreu. É o lugar de têmpera, é o lugar de provação, é o lugar em que Deus vai te amassar, não porque é um castigo, mas para te tornar forte. Então, este homem, né, ele vem preparar o caminho, ele vem fortalecer o espírito daquela nação para receber o Senhor. E esse espírito que estava tão deturpado com essas ideias erradas,
a respeito do Messias, esse espírito que estava frágil, buscando outras maneiras de salvação, outras maneiras de libertação. Então ele vem, vai atuar, né? Nós temos aqui a região, né, de Jerusalém, a região da Judéia aqui, podemos dizer que era a parte mais importante, né? O coração, assim como tem Roma, né, que é o coração do império, aqui nós temos o coração, o Como cérebro, se fosse a capital, capital, como se fosse, não, a capital da fé judaica. E aí ele está trabalhando aqui, na periferia, na região do deserto, ali no Rio Jordão, onde pessoas que queriam de fato, né, ele estava pregando o arrependimento, a penitência, né, purificar de tudo isso que não faz bem à nossa civilização, não faz bem à nossa alma, e as pessoas iam para lá. Muitas pessoas achavam que ele, né, era algum profeta antigo que voltou. Muitas pessoas achavam que ele poderia ser esse Messias. Então é interessante que este personagem, que embora seja muito importante, muito curioso, ele tem, infelizmente, pouco espaço, poucos registros sobre ele. Lembrando que, para enriquecer um pouco, né, aquilo que você está dizendo, eu estou me lembrando aqui, ele era um essênio, né, fazia parte de um grupo chamado Essênios, e os essênios nasceram, a gente vai ver muito isso nos livros de Macabeus, né, principalmente 1 Macabeus, onde 2 grupos surgem nessa época, os fariseus e os essênios, né? Então, esse grupo gerou, bem mais tarde, né, esse povo que vivia no deserto, do qual João Batista, depois da sua, não sei em que época da sua vida, ele foi viver ali, e ali essa voz que clamava, a voz que clamava, né, do deserto. Preparar o caminho. Então é interessante que ele prepara esse povo, ele vai alertar o povo, né, ele vai falar o que é que está acontecendo, ele vai fazer o que todo profeta detesta fazer, mas precisa fazer, que é botar a civilização no seu eixo. E tocar na ferida. Tocar na ferida. Se você for ver, não teve um profeta que foi muito bem acolhido, que o rei gostou, que sempre tinha um problema, né? Então ele vai fazer essa função de ser esse, vamos lá, eu acho muito legal esse termo, né? Esse guia espiritual, essa pessoa que vai preparar, né, para a chegada do Messias. E ele vai apontar, é muito importante essa narração, que ele fala, olha, né, vai chegar esse cara, eu não sou digno de desamarrar a sua sandália. Então é importante essa narração, tanto para aquele povo que estava ouvindo, como para a posteridade, quando esses escritos começam a ser registrados. Porque os cristãos que não conviveram com os apóstolos, que não viram, né, essas coisas acontecerem, eles precisavam conhecer os personagens, eles precisavam entender aquele contexto, e eles precisavam aprender para passar para a posteridade. Então é muito interessante que hoje, né, todos nós somos convidados a ser esse João Batista, né? Pode passar para o próximo desenho. E assim como preparar o caminho do Senhor, esse profeta, a didática desse profeta, as soluções que esse profeta, né, oferecia para a civilização, era algo completamente diferente do que as pessoas pensavam. O Messias também foi completamente diferente do que as pessoas pensavam. Ele vem não para uma libertação política, ele vem para uma libertação do pecado, dos limites dos nossos desejos, dos limites de cada átomo que compõe, né, o nosso corpo, o nosso mundo material. Então hoje, né, eu acho interessante falar isso para o pessoal. Quando você lê, né, a Bíblia, quando você fizer o seu estudo, se imagine não no lugar do povo que simplesmente ouvia as palavras, não, mas se imagine no lugar das pessoas que preparavam o caminho do Senhor. Nós somos convidados a ser esses profetas, né? Nós aqui na TV, toda a equipe, o pessoal que está em casa, você é convidado a preparar o caminho do Senhor para chegar na sua família, para chegar no seu trabalho, para chegar no seu grupo de amigos. Nós não somos 100% passivos, né? Você é um João Batista aí na sua casa, né? Onde quer que você esteja aí, ou na sua TV, ou no seu celular, no seu tablet, assistindo esse programa. Então nós temos que tomar posse disso, nós temos que entender que Deus sonhou essa missão para cada um de nós,
cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu talento, e assim um completa o outro. Assim, né, João Batista preparava o caminho para que o Senhor chegasse. Hoje nós preparamos o caminho que Deus quer encontrar com cada um de nós, seja aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, E qualquer outro lembrando lugar. que essa libertação não é uma libertação política. Né? Exatamente. Tem que ficar bem claro. Muito a libertação que nós estamos falando é a libertação da alma. Tá legal? Porque já tinha passado os persas, já tinham passado os gregos, estavam lá agora os romanos, e ele não veio libertar disso. Ele veio libertar a alma, porque o céu existe e é lá que um dia a gente vai morar. Certo, professor? Exatamente. Certo? Pode passar o... Agora, o último quadro aqui pra gente. Quer saber mais? www.professorfelipesantos.com.br. Tem muita coisa lá? Tem muita coisa lá e quero convidar vocês a conhecer o site. Tem os módulos lá para você entrar para a turma do Café Bolinho Teologia, para você aprender, estudar, conhecer outras pessoas que também estão caminhando, né, nessa trilha de fé e ciência, e vamos crescer junto. Aí, um anima a vocação do outro. Padre, e aí? Passei? Maravilhoso. Tá bom? Nota 10. Tá bom, porque quando tem padre aqui, a gente tem que perguntar. Aí, tá bom? Tá bom? É bom pra Passou, gente aprovado? também, né? Legal. São as várias faces da nossa igreja. Os DJs aqui hoje conosco, junto com o padre DJ Zeton. O Felipe, que é um jovem de 35 anos, 34 anos. Pai já de 2 filhas. Bonito pra caramba. Cara do pai. Pai Entendeu? coruja. Então, é assim que a gente evangeliza, gente. E graças a Deus, a Rede Vida, que é o canal da família, nos dá essa oportunidade. Maravilha. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi Prof. Felipe Santos. Valeu, pessoal. Maravilha, gente. A gente vai ouvir aqui o DJ Ninja e a gente vai pro intervalo e a gente volta para rezar, tá legal? Simbora. Amém. Capricha aí. Como é que é o nome da música mesmo? Seu amor é. Seu amor é. Simbora. Me apresentaram um belo homem. Disseram que ele não queria me deixar. Acreditei